é que o catolicismo, a mitologia no tempo de Camões já é apenas uma referência literária, né? Ele não tem nenhuma importância real. Porque mesmo dentro do... Você pega Aristóteles, por exemplo, Aristóteles sempre se refere aos deuses de um modo assim, digamos, instrumental. Não, de acordo com tal Deus, mas não que ele de fato acredite nos deuses. Mesmo dentro... Porque o que acontece na Grécia é que o auge da mitologia é pelo ano 1000 a.C. A Ilíada é escrita pelo ano 700 a.C., 300 anos depois desse auge. Mas o que vai, a religião grega era uma religião sem grandes práticas. Você tinha o quê? Você tinha os altares nas cidades, que homenageavam um certo deus, e tinha os oráculos, como por exemplo o oráculo de Delfos. Havia vários oráculos. Mas fora isso não tem religião grega, porque a religião grega é o culto a um certo deus, só. Que você cultua como? Fazendo oferendas, sacrifícios não humanos. Para um grego, o sacrifício humano é uma coisa ignóbil, é uma coisa medonha, horrorosa. Embora tenham sido feitos, eventualmente, como é o caso da Efigênia, por exemplo. Mas para um grego se sacrificavam animais, basicamente os cordeiros, né? Os cordeiros eram um animal preferido, a ovelha, para o sacrifício humano. E aí a religião grega vem decaindo, caindo, e decair significa a perda da fé nos deuses em si próprios. Quer dizer, começa a haver a sensação de que os deuses eram meras referências pantográficas, digamos assim. Quer dizer, é assim, o Deus humano, o Deus cristão, é um Deus perfeito de que nós somos imagem e semelhança. Nós parecemos com ele de alguma maneira. Os deuses gregos são imagens e semelhanças do homem. Entendeu que é o inverso? É exatamente o inverso do processo. E aí o que acontece? Aí os deuses vão perdendo prestígio e a religião em grega não tem mais capacidade de ser a fonte, digamos, de renovação cultural. Então o que acontece na Grécia? Surge o teatro grego. O teatro grego surge lá pelo ano 500, mais ou menos, antes de Cristo, para substituir a religião grega que já está perdendo força. O teatro grego vem como um raio que ilumina tudo maravilhosamente com os três grandes dramaturgos, que é Ésquilo, Sófocles e Eurípides, que se conhecem e são contemporâneos. E esse teatro grego, então, vem como um raio. Quando esses três morrem, o teatro grego cai novamente no abismo, a cultura grega perde aquela força fundamental, e ela só será recuperada com muito pouco prazo, rapidamente em seguida, pela filosofia grega com Sócrates, Platão e Aristóteles. Com a morte de Aristóteles em 322 antes de Cristo, a Grécia então perde completamente o elan, o vigor cultural, e a Grécia mergulha numa terrível decadência. Quer dizer, depois de Aristóteles, quem que vem? Vem uns pseudo-filósofos como Epicuro, como Diógenes, por exemplo. É como mais ou menos se saísse a Orquestra Sinfônica de Berlim, na Filarmônica de Berlim, tocando o bar, e entrasse no lugar Teixeirinha cantando Churrasquinho de Mãe. Entendeu? É mais ou menos essa comparação possível da decadência. Quer dizer, não teve nenhuma comparação, entendeu? Sai a Paixão segundo São Mateus e entra o Teixeirinha cantando Churrasquinho de Mãe. Essa é o contraste que aconteceu entre a filosofia de Aristóteles e os sucessores, que não eram alunos de Aristóteles, graças a Deus, né? Que era o Epicuro, que era o Diógenes, que era um palhaço. Gente sem menor importância. E a Grécia desaparece do mundo cultural até hoje. Hoje a Grécia é uma espécie de balneário. E o mundo só terá uma nova recuperação da luz cultural com o cristianismo, que ainda demorará 300 anos para aparecer. Que o cristianismo vem nesse vácuo, o que houve foi a transformação do espaço cultural grego, porque aí a Grécia cai sob o domínio alexandrino, né? Primeiro pelo pai Filipe, pai de Alexandre, depois pelo Filipe, e aí cria-se aí um domínio primeiro alexandrino, depois romano, em que a Grécia vira só uma referência cultural geral. Tanto é que o idioma pelo qual a Bíblia foi escrita no Novo Testamento é o grego koiné, que era a linguagem mais ou menos popular naquela época ali. Então, só o cristianismo recupera depois essa espécie de luz do mundo, porque ela desaparece completamente na Grécia. Há uma pequena recuperação
grega com os neoplatônicos, Plotino, basicamente, no início da era cristã, muito pequena, tá? Que Porfírio, mas Porfírio já é latino. E aí tem um pouquinho de filosofia em Roma, mas Roma não era um país de filósofos, Roma não era um país dado à especulação, tanto é que a contribuição maior de Roma será o direito e não a filosofia. Então o direito será a maior contribuição de Roma, e depois o mundo mergulha na Idade Média. A Idade Média, embora todo mundo fale muito mal, eu acho que é um dos mais extraordinários momentos da história humana, uma época que é capaz de fazer aquelas catedrais góticas, que foi capaz de fazer a Divina Comédia, né? E não pode ser chamada de modo nenhum de época da escuridão, né? Há coisas extraordinárias, tão extraordinárias naquilo que são quase inacreditáveis. E a Idade Média se formata de verdade a partir do dia 25 de dezembro de 800, que é o dia em que Carlos Magno funda o Império Carolígeno, exatamente no dia de Natal do ano de 800. Aí então é que a Idade Média pega uma forma. Aí então é que você tem em seguida a escolástica, as catedrais, a continuação do ensino das artes liberais, trivium e quadrivium, e você tem toda a maravilhosa produção artística e produção cultural da Idade Média, até hoje inigualada. Ninguém foi capaz de fazer o que os escolásticos fizeram, São Tomás de Aquino e companhia. Isso tudo vai sumindo a partir do século XIV. Eu costumo considerar o ano de 1314, que é o ano em que os templários são mortos, como sendo o ano limite da Idade Média, o início da Era Moderna. E a Era Moderna caracteriza-se por uma rebeldia contra o esquema de poder da Idade Média. Porque a Idade Média tentou reproduzir no mundo ocidental o mesmo esquema de divisão de funções que existia na Índia, que era a ideia de que há uma casta superior chamada bramânica, que é a casta sacerdotal, que guia os outros, a casta inferior chamada casta guerreira, que protege os outros, abaixo dessa uma casta econômica chamada casta comerciante, que alimenta os outros, e embaixo a casta servil, que obedece os outros. Esse esquema, que era o esquema social da Idade Média, é muito difícil de manter. E aí, então, todo o esquema social da Idade Média, baseado na subordinação do poder temporal ao poder espiritual, que é a ideia de que o príncipe tem que pedir licença para o Papa, que era uma extraordinária salvaguarda para nos proteger do príncipe, né? Nenhuma salvaguarda maior havia para alguém do que ter um Papa poderoso, porque o príncipe pensava duas vezes antes de te perseguir. E foi completamente destruída pelo Filipe IV Belo, que em 1314 não só destrói os templários, como também declara-se rei absolutista. Ou seja, cria a ideia de que agora os próximos reis não precisavam mais pedir licença para ninguém, que governariam absolutistamente. Esse é o modelo que vai para a Europa inteira até ser destruído na Revolução Francesa, 1789. Nesta data, então, cria-se um modelo novo, que é o modelo republicano de representação popular, que não por ser de representação popular é necessariamente melhor que o anterior. Porque agora, antes o rei não podia fazer o que bem entendia, porque o rei achava-se prisioneiro das regras da religião. E a primeira coisa, por exemplo, o rei Luís XVI, que foi morto na Revolução Francesa, jamais imaginou com a possibilidade de serviço militar. O rei queria fazer uma guerra, pois ele que botasse uma placa na porta. Contrata-se, soldado, lanceiro, não sei o que e tal. E aí fazia exércitos mercenários. Não é? A primeira coisa que faz a Revolução Francesa é inventar o serviço militar. Porque quando você tira essa subordinação do tempo, né, do temporal ao espiritual, você entrega um poder ilegítimo ao temporal. Então o temporal fará o quê? O que faz hoje. Eles farão todas as barbaridades possíveis e dirão que estão fazendo isso em seu nome. Porque o povo que governa. Quando, na verdade, quem governa são eles. E você não concorda com nada disso, no entanto, eles impõem tudo isso como legítimo. Porque o povo é que governa. Esse é o lema da Revolução Francesa. Há um livro maravilhoso. Esse ano eu tentei fazer um grupo de leitura em francês desse livro. Não foi possível conseguir candidatos suficientes. Mas chama-se De Pouvoir, l'Histoire naturelle de sa croissance.
o Do Poder, a História Natural do Seu Crescimento, que é um livro do Bertrand de Juvenel, que é um livro sobre política do século XX. É um livro genial em que esse Juvenel, que é um francês, analisa quanto a liberdade tem diminuído na medida em que ela aparentemente cresce. Então, há uma contradição aparente entre o grau de liberdade que você tem e o grau de liberdade que você de fato tem, que você aparentemente tem, com aquele que você de fato tem. Essa destruição da dependência, da subordinação do temporal ao espiritual, é digamos, a raiz da tirania moderna. Porque na tirania moderna o Estado irá assumir as funções de César, tá? de Deus. César assume as funções de Deus. César, rei de vivo, assume as funções de Deus e declara sua autonomia, sua autoridade. E essa é a origem do totalitarismo moderno, de toda a violência, de toda a barbaridade moderna. Pois o modelo dos Lusíadas é o modelo contrário. É o modelo de que só existe império se houver antes fé. Não é possível ter um império que não seja resultado de um processo de fé. O T.S. Eliot, que é um grande poeta americano, escreveu talvez a poesia que é considerada a melhor poesia escrita no século XX, The Wasteland, que significa mais ou menos terra gasta. Então o T.S. Eliot dizia o seguinte, que não é que as civilizações são religiosas. Toda a cultura, de alguma maneira, é religiosa. Não há cultura humana sem uma base religiosa anterior. É impossível haver. Então, a descrição que Camões faz da saga portuguesa é a confirmação cabal desta equação. Não é possível haver um processo de conquista territorial, qualquer que seja. Não é possível haver uma existência civilizatória no sentido colonialista, porque afinal de contas, né, trata-se aí de um colonialismo. Foram os portugueses que inventaram o colonialismo, entenderam? Como perceberam que foram os portugueses que inventaram o colonialismo? Isso, aquela conversa entre o português e o indiano no final, lembram? Se você vai me dar a palavra certa, a resposta certa, aquilo é conversa de colonialista. Não é isso? É conversa de colonialista mesmo. Os portugueses inventaram o colonialismo. Mas nenhum colonialismo é possível se não for feito com base numa proposição religiosa anteriormente. Portanto, ou há civilização religiosa ou não há civilização nenhuma. E é por isso que a gente tem que olhar para nós aqui agora e imaginar qual é o potencial que você tem para ter uma civilização laica. Né? Porque eu passo o dia inteiro ouvindo pessoas dizendo assim, não, tem que tirar mesmo o crucifixo da sala de aula, porque o Estado é laico, o Estado não é religioso. Se tiver um judeu, vai ficar ofendidíssimo porque tem lá um crucifixo. Então, essa conversa moderna, que pressupõe que você vai construir uma civilização laica, é autocontraditório. Isso não é possível fazer em última análise. Não sei se isso que nós estamos fazendo não é uma espécie de autossabotagem terrível das nossas possibilidades civilizatórias, em última análise. Aquele negócio é tão grave, que num colégio religioso aqui em Curitiba, onde a minha filha estudou, não se dá aula de catolicismo, dá-se aula de educação religiosa. A título de medo que alguém reclame, que um judeu reclame, um islâmico reclame, sei lá. Ora, um colégio católico não se acha mais no direito de dar aula de catolicismo. Não parece a vocês o fim do mundo? Porque se pelo menos esse colégio devesse dizer, olha, isso aqui é um colégio católico, chama... Tá? Se alguém se ofende, vai assistir aula no colégio judaico. Pronto. Ou vai assistir aula no colégio do governo, que não tem aula de religião nenhuma. Então, o problema todo que nós temos que entender, de acordo aí a partir dessa experiência dos Lusíadas, não obstante a qualidade extraordinária, né, do texto, é isso, nós temos que entender que ela é a experiência humana possível em última análise. Quer dizer, isso que está aí nos Lusíadas é a única possibilidade existencial humana em última análise. Não é possível construir uma civilização sem uma base religiosa, não é possível construir uma existência individual sem uma base religiosa verdadeira. Seja o modo como você enxerga essa base religiosa, não precisa ser uma base religiosa carola, mas você não consegue, em outras palavras, construir uma existência que funcione
sem viver aquela tensão entre espírito e matéria, ou seja, entre a terra e o céu, entre o pai espírito e a mãe terra, de uma maneira voltada para cima, ou seja, de uma maneira que você ajuste sempre o olhar para o alto. Porque, a não ser, claro, que você queira ser como o Dom Helder Câmara, de quem o Nelson Rodrigues dizia que só olhava para o céu para saber se ele tinha que sair de guarda-chuva de casa. O Dom Helder Câmara que não perdoava o Nelson Rodrigues que não perdoava o Helder Câmara. Era o rei navegador, né? o rei Henrique o Navegador. Ele não era rei, desculpe, era o príncipe, né? Ele era o segundo, então não tinha o que fazer. Então ele montou num lugar chamado Sagres, no sul de Portugal, montou lá, tinha uma propriedade onde ele ficava, e ele ficava chamando todos os grandes entendidos em assuntos de navegação para conversar. Então tinha lá um italiano que entendia de velas, trazia. Tinha lá um francês que entendia de cartografia, trazia. Tinha um outro lá que entendia de construção naval. Então o que ele fez foi, durante muitos anos, colocar em contato pessoas que tinham uma sabedoria específica naquele assunto e criar então uma interatividade ali, como se fosse uma comunidade de aprendizado, que fez com que aquela interação fosse gerando as soluções tecnológicas. Por exemplo, a caravela, a caravela foi uma invenção da Escola de Sagres. E o mapa que Cristóvão Colombo usou para ir para a América, que ele sabia muito bem que existia, foi feito pela Escola de Sagres. Então, o que havia aí era uma reunião virtual de pessoas que entendiam muito bem de assuntos marítimos e que conversavam entre si como se fosse... Não era virtual porque não tinha meios de virtual, né? Mas eram encontros de mútua fertilização, digamos assim. E é isso que era a Escola de Sagres. Nunca foi uma escola no sentido próprio da palavra. Não existe nenhum prédio que se possa dizer que era escola. Isso não existe. A América foi descoberta em 1492. O Tratado de Tordesilhas em 1498. O Brasil foi descoberto em 1500. Ora, por que vocês acham que a Espanha assina um acordo com Portugal, dividindo um lugar, se o Portugal só teria descoberto a mesma coisa 2 anos depois? É porque, obviamente, Portugal tinha descoberto tudo antes. Então, hoje em dia, já existem informações dizendo que os portugueses estiveram na costa brasileira muitas vezes antes de Pedro Álvares Cabral. Então, o que a verdade havia era um acordo feito pelos descobridores com Roma, porque os outros não tinham ideia do que estava acontecendo. Quer dizer, os outros países não tinham as mesmas informações. Então, o que eles fizeram? Sentaram e fizeram um acordo lusitano-espanhol, quer dizer, um acordo assim de parceiros, de compadres para acertar aquilo. É que inimigo de vez em quando, às vezes amigo, esse é o problema de Portugal e Espanha, porque eles não são nem amigos nem inimigos o tempo todo. Eles ficam alternando os sentimentos um pelo outro. De vez em quando eles se tornam amigos, depois são inimigos, depois são amigos, esse é o problema. A Inglaterra era derrubar os franceses, né? Porque os franceses é que eram um problema, não era Portugal. Então, os ingleses haviam no apoio a Portugal uma maneira de parar os franceses, parar Napoleão Bonaparte. Mas Portugal nunca teve muita importância europeia, porque ela era um país de exportação, né? De sair e não de entrada. Os romanos eram um povo profundamente religioso. Só que os romanos, eles eram um povo religioso na religião romana. Então, os romanos tinham uma noção de justiça divina, de dike, né, que é o nome grego para isso. Os romanos tinham uma ideia de que eles estavam destinados a governar o mundo inteiro. Os romanos tinham uma ideia de civilização muito forte. E toda a civilização romana é baseada na ideia dos seus próprios deuses. Só que eles não tinham, para com esses deuses, uma visão de muita devoção, não. Mas todo oficial do exército romano era, ao mesmo tempo, sacerdote. Todo. Havia coincidência obrigatória. O oficial do exército romano tinha na sua casa um nichozinho, onde ele fazia lá uma homenagem à Vesta, né, que é a deusa da casa, a Vestal. Né? É isso de onde vem Vestal. Quer dizer, os romanos tinham uma visão de religião muito alta.
Era um povo super moralista, porque a gente fica conhecendo os romanos a partir desses malucos, Calígula, não sei o quê, que foi quem fez sucesso, né? Mas os romanos duraram 1000 anos, e durante esse tempo todo era um povo austero, que não fazia nada errado, moralista ao extremo, tímido, né? Pô, os romanos não eram isso não, que a gente pensa que eram, não. É. Mas são muito fortemente religiosos os romanos, muito fortemente. Aqui, pois é, no mar. Aqui não tem a menor comparação. Na sábado passado eu fiz em Paranavaí uma interpretação dos 12 trabalhos de Hércules. Então, quando você olha para o Hércules, né, que são 12, olha para o Hércules nos seus 12 trabalhos, você percebe a dimensão que aquilo tem, educacional, extrema, enorme, profundíssima. Então, é muito diferente do Pikachu, entendeu? Quer dizer, o Hércules e o Pikachu são muito diferentes. O Pikachu tem lá uma certa graça, deve ter lá algum mérito, né? Mas o problema é que nós saímos do Hércules e vamos para o Pikachu, como herói, como modelo de herói. Então, eu acho que houve um rebaixamento de nível extraordinário, sabe? E a maior parte desses heróis modernos são completamente incapazes de produzir qualquer espécie de percepção profunda de nada. Então, houve uma espécie de futilização da vida. Aquilo que o Paul Dill chama de banalização do mundo. O que houve foi a banalização do mundo. E é essa banalização que impede que alguém perceba qualquer coisa. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que é, mas alguma coisa acontecerá com toda certeza. A primeira hipótese é a islamização do mundo, né? É a primeira hipótese. É por isso que eles crescem mais que os outros. Mas a islamização do mundo é, por outro lado, muito intragável, né? Não dá para fazer isso. Nós não vamos querer ser islâmicos. Então a islamização do mundo é, de certa maneira, uma reação a isso. Mas não sei se é viável, se consegue chegar até o fim. Então alguma coisa vai acontecer para reverter a situação. Alguma coisa acontecerá. Eu não sei bem o que, ninguém sabe na verdade, e que nós não vamos continuar com isso, porque esse mundo o mundo que insiste na laicidade é um mundo auto-implosível. A civilização auto-implode, ela se destrói a si própria sozinha. E essa é uma das possibilidades reais e concretas do nosso momento atual, de nós passarmos por esse processo. Agora, eu não sei o que é, mas alguma coisa deve acontecer. Vocês não sentem uma sensação estranha? E que alguma coisa estranha tem assim, e pode vir a acontecer no mundo? Vocês não sentem assim uma certa inquietação? Ok, pessoal.